Fala meu amigo, fala minha amiga. Se eu chegasse pra você e falasse assim: show, você tem uma empresa agora e todos os funcionários são como você. Eu não tô falando no sentido de habilidades, eu tô falando mais no sentido de comportamento. Eles se comportam na sua empresa como você se comporta hoje na sua empresa. E aí, você ficaria feliz ou preocupado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. 25 leis bíblicas, a gente vai falar da lei da autocontratação. A gente vai falar um pouquinho agora, a gente vai começar a entrar algumas leis falando sobre integridade. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa refletir. Você se contrataria? Você gostaria de ter um funcionário como você, um colaborador como você? Vamos refletindo sobre isso. Antes disso, mete o dedo no like, já se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho e vamos junto nessa. Bora lá, galera. Aqui, Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: a multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? A gente pode falar muita coisa, às vezes a gente pode até reclamar de muita gente, fala que não faz isso aqui tão bem, não sei o que, mas e o homem fidedigno? E a pessoa justa, correta, a pessoa que se comporta bem, a pessoa que faz com afinco as coisas, que trabalha com o coração, que se comporta de forma justa? Quem o achará? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Hoje, muito mais que conteúdo, a gente vai fazer algumas perguntas que a gente precisa parar e refletir, né, sobre quem nós somos e como a gente se comporta no nosso dia a dia. Isso é extremamente importante para a gente alcançar o nosso sucesso. Uma das regras muito claras quando a gente fala de ser um bom líder, por exemplo, a gente fala primeiro sobre ser um bom liderado. Então hoje, se você não possui um time direto como gestor, você pode ser um líder, né, sem ser gestor. São coisas diferentes. Mas mesmo assim, tô começando na minha carreira, ainda não sou um gestor, não sei, acho que ainda não tenho muito impacto e influência com o time. Tá bom, vamos começar por onde? Primeiro ponto, você é um bom liderado? Você é uma pessoa, em geral, que respeita o seu líder, é organizado, sabe, às vezes até dá um feedback reverso se o seu líder dá espaço para isso, sabe ser disciplinado em algumas tomadas de decisões, sabe cumprir aquilo que é esperado de você com muito respeito, com organização, tudo mais. Você cumpre isso? Você faz essa parte? Que isso está muito relacionado com você se autoliderar também, né? Você tem essa autoliderança, você sabe dominar aquilo que você fala, você é uma pessoa que coloca fogo no time, ou você é a pessoa que deixa as coisas mais apaziguadas? Quando alguém chega e fala assim, porra, mas o chefe tá fogo hoje e tal. Cara, deixa quieto, às vezes é uma situação ruim e tal, tudo mais. Depois vamos conversar com ele, vamos perguntar como tá as coisas. Ou você vai ser a pessoa que vai falar assim, porra, tá chato mesmo, hein? Porra, tá insuportável, não tem jeito, velho. Eu tentei falar isso, não é possível que uma pessoa venha trabalhar sempre assim. Esse é o tipo de postura que a gente tem que começar a tomar muito cuidado, sabe, galera? Isso é muito relacionado com a nossa empatia, tá relacionado com a gente se colocar um pouco na posição do outro. E mesmo que às vezes a pessoa tá despreparada, toma decisões complicadas, o que vai mudar a gente ficar alimentando isso? Isso é uma coisa que eu reflito muito, sabe? Tipo, tem assuntos, às vezes as coisas não estão legais, ou não estão fluindo bem. Mas sim, vai adiantar uma coisa falar sobre isso, ou a gente vai ficar só murmurando, só remoendo? Porque se for pra ficar só murmurando, só remoendo, cara, não adianta. A gente sabe o que tem que ser feito, não sabe? Tem alguma coisa que tem que tomar decisão, tem que refletir sobre alguma coisa? Não. Tem que só ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então faz. É simples. Só faz o que tem que ser feito. Porque tal gestora que assumiu agora, tá fazendo tais mudanças e não tá vendo que essa mudança vai impactar. Tá bom, beleza. O que a gente pode fazer? Pode conversar com ela? Vamos conversar com ela. Não tem abertura. Não vai dar pra conversar com ela, então. Tá, o que pode fazer? Cara, se não tem nada pra fazer, ou se tem um meio de comunicação que você tem que fazer, então faz. Se não tem nada, se não tem como, geralmente tem como, tá? Mas se você... Então fica quieto. Então vamos ficar quieto, vamos aceitar, vamos fazer a nossa parte. Vamos parar de ficar sentido. E outra coisa também, né? Existem ordens hierárquicas. Então assim, às vezes, eu falei que não, mostrei vários dados, mas tomou uma decisão e vai fazer. Beleza. Essa pessoa está nessa posição de tomar essa decisão. O seu papel é orientar, mostrar às vezes os resultados, mostrar as consequências. E é isso, gente. Existem muito mais coisas além do que a gente pode ver. Às vezes a gente fica muito... tem uma visão muito curta e faz julgamentos muito complicados. Então, a gente precisa pensar muito na nossa postura como ser humano, como colaborador, como integrante de equipe também, para saber se a gente seria de fato um bom líder, uma pessoa que influencia, que impacta, seria um bom gestor. A gente precisa primeiro cuidar do nosso. E pense sempre nisso. E se fosse você naquele lugar?
Você gostaria de ter um funcionário que age dessa forma, quando as coisas estão dando errado? Porque você não sabe o que é o mundo daquela pessoa, por que ela tem que tomar aquelas decisões. Você gostaria que tivesse um colaborador que fosse conversar com você? Ou o colaborador que fica conversinha de lado e fica só reclamando e resmungando? Eu tô dando só um exemplo aqui, galera. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso. Isso é uma coisa muito séria, porque Deus fala pra gente fazer todas as coisas em Colossenses 3, 23, pra gente fazer todas as coisas como se fossem pra eles, como se fosse pro Senhor. Então, se a gente fica fazendo as atividades nossas, murmurando, reclamando, ou mal feito, ou a gente faz, não, é pra tal pessoa mesmo, tá bom assim. Galera, a gente não tá cumprindo uma lei bíblica. A gente não tá cumprindo aquilo que Deus espera da gente. A gente não tá sendo justo com nós mesmos. Sabe? Então assim, galera, prestem atenção, tomem cuidado com isso. A gente precisa se dedicar, a gente precisa dar o nosso máximo, a gente precisa ser aquela pessoa que a gente gostaria de ter no nosso time, na nossa equipe, principalmente relacionado ao comportamento, tá? E aqui, o autor do livro, o William, deixa um relato dele pessoal, até. Que ele tava dando faculdade, ele era professor, tava dando aula numa faculdade que pagava mal, que as coisas não estavam legais e tudo mais. E ele continua fazendo as coisas certas. Ele fala assim, eu chegava na hora certa, saía na hora certa, eu era rigoroso nas provas, né, entregava, ensinava o que eu precisava ensinar, dava o meu máximo pros alunos. E aí um dia, tinha um diretor de uma outra faculdade que foi ver minha aula, gostou muito, e ele ganhou a oportunidade de estar em um outro lugar, que pagava melhor, tinha uma estrutura melhor e tudo mais. Então assim, galera, é sobre isso. É sobre ser justo mesmo quando as coisas estão tudo bagunçadas. É sobre entregar o nosso máximo, mesmo quando todo mundo não tá entregando, ou quando você acha que ninguém tá vendo. Deus tá vendo, Deus sabe, a gente tá fazendo as coisas pra Ele, né? E as coisas vão fluindo. E Ele é justo, Ele é misericordioso. E Ele vai colocar você no lugar que você tem que estar. Tá bom, pessoalzinho? Se você gostou dessa mensagem, manda pra mais pessoas. Deixa o like. Comenta aí se você concorda com isso ou não. Tamo junto. É nóis! The other day, when I met a girl